Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Meus amados, vamos direto à mensagem de hoje, que está muito especial. Vamos direto à mensagem de hoje, que está muito especial. Mas antes, compartilhe com mais pessoas a mensagem, deixe seu like e vamos em frente. Bem, a mensagem de hoje, ela trata de algo de extrema importância para a nossa permanência com Deus, que é a restauração de coisas que nós muitas vezes nem imaginamos que perdemos, que foi tirado de nós, mas que em algum momento da nossa vida, quantas pessoas você conhece, eu conheço, nós conhecemos, que talvez ela não sinta falta de coisas que ela, na verdade, não sente falta porque ela nunca teve. Ou foi tirado dela, né? Por exemplo, tem pessoas que, quando ela era criança, ela sofreu traumas na sua infância. Ou algum problema de separação dos pais, ou algum problema, alguma fatalidade em família, como a perca de um ente querido, ou um abuso por conta de um pai extremamente violento, de uma família extremamente desestruturada, ou alguma violência, algum abuso, sabe, de toda e qualquer intensidade que causou nela ou tirou dela coisas extremamente importantes para a sua vida adulta. E aí ela cresceu tendo sido tirado dela os melhores, eu não vou dizer os melhores porque os nossos melhores momentos realmente são com Cristo, mas os momentos importantes para ela enquanto criança, enquanto adolescente. E essa pessoa cresceu vivendo um dia após o outro, sem perspectivas, sem sonhos. Você sabe que uma pessoa sem sonhos é uma pessoa, né? Uma pessoa que não está bem. Uma pessoa que chega na sua idade adulta, sem sonhos, sem perspectivas, sem saber o que esperar do amanhã, sem ter uma visão, sem ter um planejamento, um projeto de vida. E isso acontece com a maioria das pessoas, viu? Muitas pessoas, pela falta de uma estrutura familiar, pela falta de amor, pela falta de ter vivido uma infância sadia, uma adolescência sadia, por ter deixado de viver em um lar cristão, um lar sadio, elas cresceram, sabe, muitas vezes sem valores, com feridas emocionais muito grandes, emocionais e estruturais muito grandes, que ela precisa de uma restauração. E a Bíblia fala no Salmo 80, versículo 19: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze-nos resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Você sabe que o trabalho de restauração é sempre muito complicado e demorado. Muitas obras, né, assim, obras mesmo de arte, né, que são, ou não só de arte, mas obras estruturais feitas numa casa, por exemplo. Vamos dar um exemplo de uma casa. Elas precisam de semanas, de meses, às vezes até de anos. Por exemplo, se o que a pessoa quer é deixar aquela casa ou deixar aquele ambiente exatamente como ele era. Eu estou falando de restauração. Vamos, por exemplo, um exemplo de um monumento que foi colocado assim como um monumento do Estado ou do Brasil, um monumento que virou patrimônio histórico, por exemplo. E ali, com o passar dos anos, com o passar do tempo,
aquele monumento pela reação do tempo, chuva, granizo, sol, mais chuva, vento, frio. Então, a própria situação daquela obra, ou daquele monumento, ou daquela casa, daquele lugar, foi comprometido, né? Comprometido com infiltração, comprometido com corrosão, comprometido com tanta coisa. E aí, não é de uma hora para outra que se vai restaurar. Não é de uma hora para outra. Aquilo vai levar semanas, meses, às vezes até anos, para deixar exatamente como era. É isso que acontece com uma pessoa. Muita coisa é tirado dela sem ao menos ela ter, muitas vezes, participado daquilo. Tem pessoas que ela não sabe, por exemplo, o que é um abraço, o que é um carinho, o que é um amor de pai, de mãe, de irmão, de família, o que é uma proteção familiar, o que é uma estrutura familiar, o que é uma infância. Foi tirado dela. O que é uma adolescência sadia. E essa pessoa chega na idade adulta, ela chega, totalmente diferente de uma outra pessoa que teve tudo isso. E sabe quem pode restaurar tudo isso em você? Deus. Deus pode restaurar isso tudo em você. A família é um projeto antigo e ao mesmo tempo atual de Deus. Ele instituiu desde o princípio. Você pode ver lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Por isso que é tão valiosa. A família é o berço de toda a sociedade. É por onde aprendemos as bases de conviver e amar. Infelizmente, como eu já disse anteriormente, muitos são os inimigos da família. A família é alvo de ataques do diabo, que tantas vezes tem levado lares à ruína, desmoronando, desgastando, destruindo tudo. E aí, o que fazer? O que fazer? Na Bíblia vemos inúmeras histórias de restauração que Deus promoveu na vida das famílias. Deus faz tudo novo. Ele reforma famílias, ele reconstrói sonhos. Por exemplo, a família de Jó. A história de Jó é um exemplo disso. A história de Jó, um homem temente a Deus, que demonstra com um turbilhão de sofrimento que pode destruir todas as famílias e sonhos, mas o Senhor interferiu na história de Jó, restaurou a sorte dele, está escrito lá em Jó 42, 10 ao 17, trouxe comunhão com a sua família novamente, com seus amigos novamente, e lhe deu até outros filhos e uma vida longa. A Bíblia também fala de Noemi. Essa mulher também sofreu uma dura perda, longe da sua terra natal, perdeu o marido, perdeu seus filhos, está escrito lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 1 ao 5, mas Deus também sempre manteve um fio de esperança no coração de Ruth, que adotou a sogra Noemi, que assim que Deus lhe concedeu uma nova família, passou a ser a família de Noemi também. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, meus amados. Então, da mesma forma que Deus fez com Noemi, que Deus fez com Jó, Deus quer fazer com você também. E a transformação de Deus, ela começa não apenas de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora, lhe dando esperança, lhe dando a certeza que tudo que você perdeu, tudo que lhe foi tirado, tudo que lhe foi tocado, Deus pode restaurar e te dar em dobro. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer restauração. Primeiro, meu Pai, restauração espiritual. Depois, restauração emocional. E assim, meu Pai, que o Senhor, restaurando essa pessoa por dentro, o Senhor vai também lhe trazer restauração externa. Tudo aquilo que lhe foi tirado, roubado, impedido que ela tivesse, ou tirado dela no momento que ela mais
precisava, que o Senhor possa lhe dar em dobro. Eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo o lar dessa pessoa, abençoo a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa, o casamento dessa pessoa ou a vida sentimental dessa pessoa, a família dela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço. E amanhã nós vamos finalizar essa mensagem, essa série de mensagens falando acerca daquilo que é vital para a sua vida com Deus. Forte abraço.